Estamos? Amém. Shabbat Shalom a todos. Hoje nós temos vários visitantes. Queria saber o nome de vocês. Qual é o seu nome? Bruno, seja bem-vindo, Bruno. Gabriel, nome do meu filho. Seja bem-vindo, Gabriel. Kaique, Mateus, Júlio César, antigo goleiro. Oi? Cláudio, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos ter um estudo da Palavra de Deus. Quem já teve estudo aqui da Palavra de Deus? Quem conhece um homem chamado Moisés? Conhece? Beleza. Quem conhece um homem chamado Jacó? Jacó, beleza. Quem conhece um homem chamado Abraão? Quem foi Abraão? Hã? Oi? Não. Vamos lá. Isso. Olha, tem mais a ver, tem mais ou menos a ver, sim, com as estrelas aí. Para os que estão nos assistindo, nós estávamos programados hoje para fazer o estudo, continuar o estudo sobre Moisés que nós fizemos na semana passada, mas eu não vou poder fazer o estudo propriamente dito, porque hoje nós temos uns ilustres visitantes, e se eu continuar o estudo da onde eu parei, provavelmente eles vão ficar boiando. Então eu vou fazer um retrospecto aqui. Talvez muitos de vocês vão achar assim, tudo que você está falando eu já conheço, amém. Mas talvez os que estão aqui não conhecem, amém. E a palavra de Deus diz que nós precisamos entender o que a palavra fala para que os nossos corações sejam o quê? Purificados, né? Então então nós vamos falar hoje sobre Abraão. Preste atenção. Alguém já ouviu falar de um lugar chamado Israel? Israel é um país. E lá nessa terra, antes de ser país, Deus chama um homem. Deus chama um homem para que esse homem tivesse um entendimento, tivesse um contato com Deus, para que Deus pudesse revelar a ele algumas vontades do que Deus queria revelar. É mais ou menos assim. Vocês estavam todos na quinta, não estavam? Todo mundo lá na quinta. E aí o Patrick chamou vocês. Não é verdade? Ele chamou vocês para vocês virem aonde? Na igreja. Por que ele chamou vocês para vir para a igreja? Vamos lá, quem sabe aí? Oi? Pode falar, aqui você pode falar à vontade. Por que você acha que ele te chamou para vir para a igreja? Para visitar. Mas quando você visita a igreja, o que necessariamente acontece aí na vida de vocês? Oi? As coisas mudam. Por quê? Uma vez que a gente aceita Jesus no nosso coração, as coisas começam o quê? Mudar. E eu faço uma pergunta assim, quantos de nós estamos satisfeitos com a vida que tem? Ou quantos de nós queríamos ter uma vida melhor? Não é? Porque se a gente estivesse totalmente satisfeito com a vida que tem, te garanto que ninguém estaria na igreja. Nem eu. Se a gente estivesse completamente satisfeito com a vida que tem. Mas quando nós não estamos satisfeitos com a vida que nós temos, nós vamos para onde? Para um lugar aonde existe um Deus que pode fazer a diferença na nossa vida. Onde existe um Deus que pode mudar a nossa realidade. Muitas vezes nós vivemos numa realidade onde a nossa casa tem muitas brigas. Muitas vezes nós vivemos numa realidade onde muitas coisas deixam a gente triste. Muitas vezes nós vivemos numa realidade onde você fala assim, nossa, eu queria que minha vida fosse um pouquinho diferente. Mas aprove a Deus colocar uma pessoa no caminho de vocês para trazer vocês aqui hoje. Mas de repente você pode falar assim, mas eu sou tão novo, eu ainda sou uma criança, o que isso pode mudar? Pode mudar radicalmente na vida de vocês, sabe por quê? Porque através de vocês, o seu pai, a sua mãe, pode vir para Jesus. E aquelas coisas que aconteciam na sua casa, ela vai parar de acontecer. Aquelas coisas que trazia tristeza na sua casa, ela vai parar de trazer tristeza. E de repente você começa a ter felicidade, alegria de estar em casa. De repente você começa a ficar feliz quando fala assim, eu vou para casa. Porque eu vou ver meu pai, eu vou ver minha mãe.
alguns só têm o pai, alguns só têm a mãe, não importa. Mas, de repente, tudo mudou. Aquelas palavras que você ouvia, aquelas palavras que te machucava, que falava que você não poderia fazer aquilo, de repente isso começa a mudar. Começa a mudar. E a perspectiva, ou seja, o que você achava que não poderia chegar, de repente você começa a pensar, olha, eu posso fazer diferente. Olha, a minha vida pode ser melhor do que a vida dos meus pais hoje. Porque a tendência normal é que os nossos filhos sejam melhores do que nós. A minha tendência, Gabriel, que é o nome do meu filho, que não está aqui hoje, a tendência do Gabriel, e eu quero que isso aconteça, que ele seja melhor do que eu. Mas só existe uma forma disso acontecer. Qual é a forma que o meu filho Gabriel, ou qual a forma que vocês podem ser melhor do que o pai de vocês, a mãe de vocês? Só através da palavra de Deus. Só através da igreja. Então quer dizer que se eu começar a vir para a igreja, minha vida vai mudar? Afirmativo. Quer dizer que então, agora as coisas podem realmente tomar um rumo legal? Pode sim. Porque agora você vai começar a entender. E nós estávamos falando sobre Abraão. Abraão, ele estava lá na terra dele, junto com todo mundo, e de repente Deus falou assim para ele, ei, sai da sua terra, sai da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Imagine se alguém chegasse para você, eu esqueci seu nome, Bruno. Se alguém chegasse para você e falasse, Bruno, sai lá da mangueira, sai da casa dos seus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, você iria? Seja sincero. Sair do conforto da sua casa, da comida da sua mãe, você ia sair? Pois é. Só que Deus falou para Abraão para ele sair. E sabe o que ele fez? Ele saiu. Ele saiu e foi para um lugar aonde ele não sabia se ia dar certo. Ele foi para um lugar aonde ele não sabia nem para onde ele estava indo. Mas Deus estava levando ele. Estava conduzindo ele. Quem de vocês aqui acredita que foi Deus que trouxe vocês aqui hoje? Por que você acredita nisso? Oi? Você não é de ir na igreja. Beleza. Por que você acha que foi Deus que trouxe aqui você hoje? Você. Sabe por que Deus trouxe vocês aqui hoje? Por exemplo, eu lembro aqui o nome do Bruno, lembro o nome do Gabriel, mas ainda não consegui guardar o nome de vocês todos. Júlio César. Mas Deus sabe o nome de vocês, cada um de vocês. E Ele que trouxe, Ele falou assim, hoje eu vou levar o Bruno lá para a igreja. Hoje eu vou levar o Gabriel lá para a igreja. Hoje eu vou levar o Júlio César lá para a igreja. Vou levar o... Oi? Cláudio. O Kaique. Mateus. Então hoje ele falou assim, hoje eu vou levar esses garotos lá para a igreja, porque eu tenho algo para falar para eles. Preste atenção, eu tinha todo um estudo para fazer hoje, e até os nossos irmãos aqui vieram para dar continuidade do estudo da semana passada. Mas Deus tocou no meu coração e falou assim, não é isso que você vai falar. Você vai falar uma palavra hoje para aquelas crianças que vieram aqui, porque foi eu que as trouxe aqui. Foi Ele que trouxe vocês aqui. E Ele trouxe com uma única finalidade. Ele quer que vocês conheçam a Deus. Ele quer que o seu melhor amigo seja Deus. Ele quer que, de repente, se você não tem o seu pai, Ele quer ser o seu pai hoje. De repente, se você não tem uma mãe, Ele quer ser a sua mãe hoje. Ele quer pegar você pelo braço, pela mão e falar assim, olha, tem medo não, eu estou com você. Tem medo não, eu vou caminhar junto com você. Não importa se você tem 10 anos ou se você tem 100 anos, eu cuido de cada um de vocês. Sabe por quê? Porque cada um de vocês foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Se eu quero saber como que Deus é,
É fácil, eu só vou olhar para o Gabriel. Deus se parece com você, sabia, Gabriel? Porque Deus fez a imagem e semelhança, criou a imagem e semelhança dele. Se eu quiser saber como que Deus é, eu vou olhar para o Bruno. Porque Deus fez o Bruno a imagem e semelhança dele. Então você é semelhante a Deus. E isso é importante. E é por causa disso que ele trouxe vocês aqui hoje, porque ele não quer que nenhum de vocês se percam ou na bebida ou nas drogas. Ele não quer que nenhum de vocês, que foi feito à imagem e semelhança dele, seja escravo do pecado. Quantos de vocês conhecem pessoas que são escravos das drogas? Sim ou não? Todo mundo? Alguém não conhece? E quando você vê aquela pessoa suja, completamente dominado pelas drogas, e você olha para aquela pessoa é a imagem e semelhança de Deus? Deixou de ser. Porque existe uma coisa que vocês vão aprender na igreja que fala assim, pecado. O que é pecado? É fazer tudo ao contrário do que Deus quer para as nossas vidas. E muitas pessoas têm deixado o pecado entrar nos seus corações, e aí elas têm se tornado escravas. E por causa dessa escravidão, por causa do pecado, por causa das drogas, quantos de vocês já viram tiroteio? Quantos de vocês já viram pessoas que vocês conheceram morrer em tiroteio? Não é verdade? Sabe por quê? Porque aquelas pessoas, um dia, eu tenho certeza que Deus também deu a oportunidade, como Ele deu para vocês aqui hoje. Alguns ouviram e falaram assim, não, eu vou aceitar essa oportunidade e não vou sair mais da presença de Deus. Mas outros resolveram não dar muito valor a essa oportunidade. Mas vocês hoje têm a oportunidade, mesmo sendo de pequena idade, vocês hoje têm a oportunidade de escolher o caminho que vai fazer toda a diferença na vida de vocês. Quem quer escolher esse caminho? Quem quer escolher? Preste atenção no que eu estou perguntando. Quem quer escolher o caminho de não mais falar palavrão? Quem quer escolher o caminho de não mais fazer as coisas erradas? Quem quer o caminho de ser amado por Deus e ter uma vida completamente diferente? Aonde as pessoas vão olhar para vocês e falar assim, ué, o que aconteceu com o Júlio César? Ele mudou. Ele está totalmente diferente. O que aconteceu com ele? Olhar para o Bruno, o que aconteceu com o Bruno? Ele mudou. Ele está totalmente diferente. E a pessoa fala assim, olha, eu quero que a minha vida mude tanto quanto a vida deles mudou. Entende o que eu quero dizer para vocês nessa noite? Deus trouxe cada um de vocês aqui, porque Ele tem um plano especial para vocês. Chega de sofrimento, chega de angústia, eu sei que de repente vocês nem sabem realmente o que é angústia, mas angústia é aquela tristeza, muitas vezes, que a gente tem quando as coisas não acontecem da forma como a gente queria. Isso acontece com a gente? Sim ou não? Mas Deus quer mudar tudo isso aí. Quem crê... Quem crê que Deus pode mudar a vida de vocês? Quem quer aqui que Deus mude a casa de vocês? E quem sabe orar aqui? Ninguém sabe orar? Nem o Pai Nosso? Quem sabe orar? Você? Mateus? Sabe não? Rafael lá atrás sabe. Mas não tem problema. Preste atenção no que eu quero falar para vocês. Quantos de vocês aqui já passou um dia em que ficou muito triste? E nesse dia que vocês ficaram muito tristes, o que vocês fizeram?
Descreva para mim, o que vocês fizeram nesse dia? Imagina o dia aí que você ficou muito triste, muito magoado, e o que você fez nesse dia? Oi? Foi dormir. Quem mais? Oi? Quando perdeu no futebol, não tem problema. Quem mais? Ficou pensando na vida, né? Poxa, se fosse diferente. Preste atenção. Sabe nesse momento de tristeza do nosso coração, que às vezes a gente não tem nenhum amigo para conversar? É nesse momento que quando vocês aprenderem a orar, e se vocês quiserem, vocês vão aprender aqui, vai ser nesse momento, quando vocês aprenderem a orar, que Deus vai se revelar a vocês. Aonde o seu amigo não pode estar mais do seu lado ali, porque você está em casa, está sozinho, aonde a sua mãe não tá ali para te fazer um carinho, mas ali, quando você começa a aprender a orar, aí Deus começa a trazer uma tranquilidade no seu coração. Quantos querem essa tranquilidade, essa paz no coração? Sabe o que é ter um amigo que você pode contar tudo para ele e que ele vai ouvir e vai te ajudar? Esse amigo é Jesus, que vai ouvir todas as suas tristezas e não vai achar que é bobeira não. E não vai achar que é bobeira não. Ele vai ouvir e vai te consolar. Fala. Quer falar alguma coisa? Ele vai ouvir e vai te consolar. Quem quer ter um amigo assim? Todos nós queremos. Todos nós precisamos de um amigo assim. Eu gostaria muito que hoje não fosse a única vez que vocês viessem aqui. Eu gostaria muito que vocês viessem aqui amanhã às 10h30, que vocês viessem sexta-feira que vem, que vocês estivessem aqui conosco. Sabe por quê? Porque eu vejo que na vida de vocês, Deus tem uma grande obra para realizar na vida de vocês. Eu vejo que cada um de vocês ainda serão muito importantes na obra de Deus. Quem sabe aí no meio de vocês não tem pastores? Quem sabe aí no meio de vocês não tem evangelistas? Sabe o que é um evangelista? Alguém sabe o que é um evangelista? Evangelista é o que o Patrick fez com vocês. Ele é um evangelista. É aquela pessoa que mesmo fora da igreja, andando na sua vida normal, de repente olha para umas pessoas e fala assim, eu vou falar de Jesus para ela. Isso é um evangelista. Quem sabe no meio de vocês não tem um evangelista? Você quer ser um evangelista? Se você quer, eu tenho certeza que Deus vai te transformar num evangelista, ô Júlio César. Sabe por quê? Porque Ele se agrada das pessoas que querem trabalhar para Ele. E eu vou te falar, quantos anos você tem? 11 anos. Se você fizer essa escolha, vai ser a escolha mais importante que você vai ter feito em toda a sua vida. Preste atenção, no dia que eu estou te falando isso hoje, essa é a escolha mais importante de toda a sua vida. Para todos vocês, é a decisão mais importante. Eu sei que no decorrer da vida de vocês vão ter outros convites, até convites ruins. Mas lembre de hoje, que Deus escolheu cada um de vocês para estarem aqui nessa igreja, para ouvir de Deus. E Ele mudou tudo que eu estava preparado para fazer hoje. Ele mudou por amor de cada um de vocês. Então, eu posso contar que vocês já são daqui? Posso ou não? Quem agora vai ser daqui? Só um? Só um se escolheu? Oi? Só para ir para a escola? Não entendi. Ah, para a escola bíblica. Ah, tá. Ah, para estudar. Oi? Ah, não, eu estou perguntando se eu posso considerar que vocês são daqui agora, dessa igreja. Vão vir aqui, porque Deus tem grandes obras na vida de vocês. Na semana passada,
nós estávamos falando sobre Abraão. E na semana passada nós vimos que Abraão, ele, mesmo sendo ali abençoado por Deus, e Deus manda ele para uma terra, essa terra começa a ter fome. E Abraão vai para onde? Para o Egito. E isso vai ser algo que Isaac vai repetir, vai ser algo que Jacó vai repetir, vai ser algo que todos os filhos dele vai repetir até um dia em que eles vão ficar presos no Egito. Mas eu não quero me deter sobre isso não. Eu quero continuar porque agora Abraão ele vai encontrar uma pessoa muito importante chamada Melquisedeque. E vai ser a primeira vez que esse homem vai aparecer, porque até então ele não tinha aparecido. E de repente aparece Melquisedeque. E em Gênesis 14, 18 fala assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. Essa passagem ela é muito importante, porque o nome Melquisedeque é o quê? Rei da justiça, rei de justiça. E ele era rei de um lugar que se chama Salém. E esse lugar, hoje nós conhecemos como Jerusalém. Ele era rei desse lugar. E agora ele vai conhecer Abraão. E vai acontecer algo muito importante nesse encontro. Porque a partir desse encontro, nós vamos ver 3 palavras que até então não apareciam na Bíblia. Uma, sacerdote. 2, pão e vinho. Essas 3 palavras até então não haviam aparecido ainda na Bíblia. E a partir do encontro com Melquisedeque, nós vamos encontrar essas 3 palavras. Mas para que nós pudéssemos nos situar, foi mais ou menos assim que aconteceu. Ló, sobrinho de Abraão, ele foi capturado por um rei que veio lá do outro lado lá do mundo, e capturou ele, levou os filhos, levou todo mundo. E Abraão, ele vai para uma guerra para poder libertar esse pessoal. E quando ele liberta o seu sobrinho, ele também liberta o pessoal da Babilônia. Da Babilônia não, de Sodoma. Ele vai e liberta esse pessoal, porque Ló estava morando naquela região e todo mundo é levado. E Abraão ele vai e liberta. Uma coisa muito interessante vai acontecer, porque quando ele liberta o pessoal lá de Sodoma, Abraão agora vai ter que fazer uma escolha. Está diante dele uma escolha. Ou ele vai escolher Salém, ou ele vai escolher Sodoma. Ele tem 2 reis para ele. Um rei vai oferecer, que é Melquisedeque, um rei vai oferecer para ele pão e vinho. O outro vai falar assim: olha, você nos libertou, então eu sei que você quer alguma coisa. Vamos fazer um acordo? Eu fico com as almas e você fica com a riqueza que você conseguiu nessa guerra. Preste atenção na proposta do rei de Sodoma. Sodoma falou: eu fico com as almas e você fica com o dinheiro. Eu faço uma pergunta hoje. Será que muitas igrejas não estão aceitando isso? Estão aceitando o dinheiro e entregando as almas para quem? Para Sodoma. Por que nós vemos isso? Porque quando nós começamos a observar que o mundo está entrando dentro da igreja para que os bancos da igreja fiquem cheios, é porque eu estou de olho na riqueza e não nas almas. E quando eu não confronto o pecado, e quando eu vejo as coisas erradas e passo a mão por cima, porque se eu confrontar, aquele irmão vai deixar a igreja e junto com ele o dízimo e as ofertas vão embora, então eu passo a mão na cabeça dele para que isso não aconteça, eu estou dando prioridade ao dinheiro ao invés das almas. Só que Abraão ele vai fazer uma escolha
ele diz assim: eu não quero nada de você. Para que lá na frente vocês falem assim: Abraão enriqueceu porque eu dei para Abraão. E eu faço uma pergunta: quantas pessoas estão enriquecendo porque o mundo está dando? E não porque Deus está dando. Porque se você olhar a vida de Abraão, ele não era pobre. Ele, pelo contrário, ele era bastante rico. Mas toda a riqueza que ele teve, foi Deus que deu. E ele nunca correu atrás dessa riqueza. Pelo contrário, ele só tinha uma intenção: fazer a vontade de Deus. E uma vez que ele fazia a vontade de Deus, as bênçãos iam até Abraão. Essa é a grande escolha que nós precisamos fazer. Salém ou Jerusalém? Em Hebreus fala assim, voltando para Melquisedeque, em Hebreus 7, 1 fala assim, em Hebreus 7, Hebreus 7 diz que o escritor de Hebreus traça uma série de distinções claras entre o sacerdote de Melquisedeque e o sacerdote de Levi. Quando Abraão ele encontra com o Melquisedeque, mais à frente ele vai dar algo para Melquisedeque. Quem lembra o que ele deu para Melquisedeque? O que Abraão dá para Melquisedeque? O dízimo. Ele dá o dízimo. E aí Hebreus vai fazer uma comparação com o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdote de Levi, que vai vir muito ainda da frente, porque até então só tem Abraão. Abraão ainda vai ter que ter Isaac, Isaac vai ter Esaú e Jacó, Jacó vai ter os 12 filhos lá, que vai ser as 12 tribos. Quando Israel se consolidar em tribos, aí Deus vai escolher uma tribo chamada Levi, para que dessa tribo saia o quê? O sacerdote. Só que isso está lá na frente ainda, e Abraão está aqui atrás. E aí Hebreus começa a dizer assim, olha, quando chegou o sacerdócio de Levi, tudo que eles faziam era temporário. Por exemplo, a pessoa pecava, aí fazia lá o sacrifício. E aí a pessoa pecava no dia seguinte, tinha que fazer outro sacrifício. Pecava no mês que vem, tinha que fazer outro sacrifício. Só que Melquisedeque, ele está representando um único sacrifício. E aí eu preciso da ajuda de vocês. Qual é o sacrifício que Melquisedeque está representando? Que é um único sacrifício. O sacrifício de... Por que vocês estão aqui hoje? Por que vocês estão aqui hoje? Vamos lá, gente. Por quê? Servir. Mas por que vocês são salvos? Por que nós somos salvos? Pelo sangue de Jesus. Quando ele morre na cruz, não é um sacrifício? E esse sacrifício, ele não é eterno? Ou ele tem que morrer todo ano para poder perdoar o meu e o seu pecado? Não. Ele morreu apenas uma vez. Então agora Hebreus vai fazer uma distinção entre o sacrifício de Levi, que tinha que fazer vários sacrifícios, e o sacrifício de Jesus, que vai fazer apenas um. Lembra que quando tem uma visão de Jesus e fala que ele está sentado à destra do Pai? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando alguém está fazendo algum trabalho e que ele não terminou esse trabalho, ele pode se sentar? Não. O sacerdócio levítico nunca pôde se sentar, porque ele era contínuo, perpétuo. Mas quando Jesus faz o sacrifício morrendo por mim e por você, ele fez um único sacrifício. E quando ele faz um único sacrifício, ele se senta, porque ele diz, agora está consumado. Agora, o que te condenava, não condena mais, porque eu morri por isso. Agora, o que te deixava triste não te deixa mais, porque eu morri por isso. Agora,
você já não tem mais culpa, desde que você se arrependa dos seus pecados. Então, ele está fazendo o encontro de Abraão com Melquisedeque, ele está falando que, olha, vai vir um dia, um sacerdote que é eterno, e a obra dele vai ser uma obra completa. Vai ser uma obra completa. Olha o que diz em Hebreus 7, 26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecados e feita mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus pecados e depois pelo povo, porque isso se fez uma vez oferecendo a si mesmo. Ou seja, o sacerdócio levítico, ele tinha que oferecer primeiramente o sacrifício pela própria vida, porque ele era um homem falho. Então ele oferecia um sacrifício pela própria vida e depois ele oferecia um sacrifício pela vida das pessoas que estavam erradas. Só que Jesus, santo, imaculado, sem pecado, ele não oferece um sacrifício pela sua própria vida, ele faz o contrário. Ele oferece a sua vida como sacrifício. Eterno. Porque o que ele fala? Olha, ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Eu que dou a minha vida para que você, para que eu pudéssemos ser salvos. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Ou seja, foi o que nós falamos. Uma vez que ele terminou todo o sacrifício, agora ele pode se assentar, porque está tudo concluído. Então hoje não existe um mediador, como existia antigamente, entre Deus e os homens, que era o quê? O sacrifício, o sacerdote, não existe esse mediador. O mediador agora, nós temos o quê? Contato diretamente com Deus. E nós, muitas vezes, insistimos em colocar um homem como mediador entre Deus e nós. É aquela velha história. Ah, pastor, ore por mim. Ah, pastor, faz isso. Não, meu irmão. Ore você por você. Tenha suas próprias experiências. Não vai ser a minha oração que vai fazer a diferença. É a sua oração. E é por isso que eu estou falando, que eu falei para vocês, que eu quero ensinar a vocês para que a oração de vocês faça a diferença. E uma vez vocês orando e Deus respondendo a oração de vocês, vocês vão ter a própria experiência com Deus. E não vai precisar ficar à mercê de ninguém. Vocês terão suas próprias experiências. Porque João uma vez falou assim, olha, antes eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É necessário que nós tenhamos experiências com Deus. Porque são essas experiências que nos fazem ficar de pé. Porque não é todo dia que o nosso pai está do nosso lado, não é todo dia que a nossa mãe está do nosso lado, não é todo dia que o pastor está do nosso lado, mas Deus está do nosso lado todos os dias. Todos os dias Ele está do nosso lado. E muitas vezes, nós, ao invés de chamar por Deus, estamos escolhendo tantas outras coisas. Em Jesus vai aparecer novamente o primeiro sacerdócio. E olha só, presta atenção, quando Jesus, na celebração da última Páscoa, ele levanta o cálice, ele faz ali a sua última Páscoa. Ele levanta o cálice, ele fala assim, agora, levantando esse pão e esse vinho que Melquisedeque deu a Abraão lá atrás, eu estou estabelecendo o meu sacerdócio, ou seja, a partir de agora, além de sacerdote, eu também posso ser rei. Porque antes, em Israel, quem era sacerdote não podia ser rei. E quem era rei não podia ser sacerdote. Só Levi podia ser sacerdote, e as outras tribos até podiam ser rei, mas não podia ser a mesma coisa. Mas em Jesus, pelo princípio aqui de Melquisedeque, a partir de agora, ele é rei e ele é sacerdote. Ou seja, ele é o nosso rei
e ele também é o nosso sacerdote, porque ele que justifica os nossos pecados. E é interessante porque quando nós observamos toda essa experiência que Abraão teve, uma coisa me chama muito a atenção. E o que me chama mais a atenção nessa experiência de Abraão é que quando Deus chama Abraão, e eu falei sobre isso na semana passada, quando Deus chama Abraão, o que aparece ali, a palavra Deus que aparece ali o tetragrama, Yud, Re, Vav, Re, ou seja, não aparece o nome Adonai, Elohim, não, aparece Yud, Re, Vav, Re. Por que aparece isso? E é muito interessante nós entendermos por que aparece esse tetragrama. Porque quando lá na frente, que Abraão, ele faz a escolha de Salém ao invés de Sodoma, se você observar e você ler lá, você vai observar que logo em seguida, Deus muda o nome dele. E quando Deus muda o nome dele, uma coisa interessante, porque quando Deus muda o nome de Abraão, que o quadro não está aqui, nós estamos acostumados a ver escrito assim, Abraão, B-R-A, tio e o O, que era o nome dele anterior. E aí quando Deus muda o nome dele, nas Bíblias mais recentes já vai aparecer assim, Abraão, ou seja, B-R-A-A, dois A e o O. Só que quando você lê Abraão com esses dois A e o O, uma coisa acaba ficando, a gente não acaba não entendendo. Porque quando você olha o nome Abraão escrito no original, que é Avraham, quando você olha o nome no original, ele é escrito da seguinte maneira, B-R-A-H-M. Tem a letra H no nome de Abraão. Quando Deus muda o nome de Abraão, entra uma letra chamada H. Por que essa letra é importante? Porque quando você lê o tetragrama que fala Yud, Re, que são 4 letras, né? Em hebraico, Yud, Re, Vav, Re, o Yud é a letra que representa o Y, que começa o nome de Israel. O Re, essa letra Re em hebraico, é a letra que representa o nosso H. Ou seja, é uma letra que ela não tem um som por si só. É a letra que representa o nosso H. E a forma de pronunciar essa letra, o Re, é algo como se fosse como é que eu posso dizer? É um ar que sai de dentro para fora, que você fala Re, Re. É um ar que sai de dentro para fora. Quando Deus pega essa letra do nome dele e coloca no nome de Abraão, o que isso significa? Significa que agora o suspiro de Deus está em Abraão. Ou seja, o Espírito de Deus está em Abraão. Por isso que é interessante, é importante a gente entender que quando muda o nome, a gente perde um pouco da revelação. Porque esse H faz todo o sentido. Porque lembra que nós falamos na semana passada que quando Deus criou o homem, ele sopra nas narinas e traz o fôlego de vida? E aí o homem, ele faz o quê? Ele escolhe o pecado. Então ele está o quê? Morto no pecado. Agora Deus escolhe Abraão, muda o nome de Abraão e dá o quê? Suspira. Ou seja, coloca o seu espírito, coloca a letra do seu nome na letra de Abraão. Agora Abraão tem o quê? Uma nova vida. Por isso que Jesus vai falar lá na frente que é necessário nascer de novo. Aqui era como se Abraão estivesse o quê? Nascendo de novo. Só que agora ele não está nascendo da carne, ele está nascendo do Espírito de Deus. E quando nós nascemos do Espírito de Deus, faz toda a diferença na nossa vida. Porque agora nós temos o quê? O Espírito de Deus nos nossos corações. E é esse Espírito de Deus que vai nos sinalizar todas as vezes que nós começamos a desviar o nosso caminho, todas as vezes que nós estamos errando ali a direção. Aí vem aquela palavra no nosso coração, olha, não é por aí, isso é o Espírito Santo de Deus. E isso vai ser importante, porque a partir de agora, Abraão, ele vai herdar todas as promessas. A partir de agora, ele vai ter um filho, e vai vir Isaac, vai vir Jacó,
e vai chegar até Moisés. Só que a história de Moisés é uma história para a semana que vem. E aí nós vamos continuar dentro dessa genealogia que é de Abraão até Jesus. Mas isso nós vamos ver na semana que vem. Eu queria chamar a Adriana aqui para fazer uma oração e depois queria chamar o Alex também para fazer uma oração nessa noite.